Bolo de noiva pernambucano. Isso não é só um bolo, minha gente. Isso é uma iguaria. Patrimônio material de Pernambuco, tradição nos casamentos pernambucanos. E eu vou te ensinar hoje a fazer a receita original, perfeita, do bolo de noiva como tem que ser. Molhadinho, denso, saboroso e ainda coberto com verdadeiro glacê mármore. Então bora para essa receita maravilhosa? Primeiro passo é você deixar marinando no vinho as frutas secas. Quanto mais tempo você deixar, melhor. Eu recomendo pelo menos 2 dias, 48 horas marinando. Mas se você puder deixar uma semana, 15 dias, melhor ainda, certo? Deixa eu te mostrar aqui como é que você faz essa misturinha para deixar na geladeira. Esse é o primeiro passo. Você vai pegar a metade das ameixas, 150 gramas, a metade das uvas passas, 130 gramas, e a quantidade inteira de frutas cristalizadas, 260 gramas. Vai colocar numa tigelinha e vai cobrir com o vinho. O vinho que eu uso aqui é esse vinho aqui, que é o vinho original precioso, que é um vinho licoroso, tá vendo? Vinho licoroso rosado doce. Então, esse é o vinho ideal para o nosso bolo, um vinho licoroso. Se você não encontrar, pode usar um vinho tinto suave, sim, mas o ideal é um vinho licoroso. Cobre todas as frutas, deixa tudo submerso e aí você vai cobrir com plástico filme e levar para a geladeira. Você pode deixar por no mínimo 48 horas, mas se quiser deixar por um mês, pode ficar tranquila que na geladeira o vinho e essas frutas secas vão ficar bem conservadas. Segundo passo é, no dia de você fazer o bolo, você vai fazer um doce. Você vai colocar o restante das ameixas e o restante das passas, vai colocar a goiabada, vai cobrir com água e levar ao fogo até derreter essa goiabada e ficar um caldinho grosso, gente. Não precisa deixar muito tempo no fogo, é só até a goiabada derreter, as ameixas vão amolecer, as ameixas e as passas vão amolecer, vão ficar macias e pronto. Aí fica assim, ó. Esse é o ponto certo. Deixa esfriar pra gente poder usar no nosso bolo. Agora que já está pronto o nosso doce, eu vou fazer a massa. Estou usando aqui uma margarina 80% de lipídios e açúcar refinado. Se quiser usar manteiga, pode, mas eu sempre gosto de usar uma margarina de boa qualidade com 80% de lipídios. Vou levar para bater essa mistura e vou colocar já os ovos, certo? Começa a bater e já coloca os ovos inteiros, não precisa dividir as gemas e as claras, bater em neve, nada disso. Os ovos inteiros, sempre use ovos novinhos, né, para que seu bolo ele não fique com cheiro de ovo. Não precisa peneirar, mas é importante usar ovos novinhos. Vou colocar os ovos aqui na minha batedeira. E, gente, o segredo é deixar bater bastante. Eu bati aí por uns 10 minutos, porque você tá vendo que ela tá bem amarelinha, né? Essa massa, por conta da cor da margarina. Depois de 10 minutos, ela vai estar uma massa bem fofa e bem clarinha, certo? Vou dar uma paradinha aqui na batedeira para tirar esse creme que tá aqui grudado nas laterais do meu bowl. Vou soltar ele, bater mais um pouco e deixar aí, ó, 10 minutinhos batendo. E enquanto tá batendo, eu vou contar para vocês um pouquinho a história do nosso bolo de noiva. Onde surgiu esse bolo e por que a gente chama de bolo de noiva? Bem, Pernambuco foi colonizado pelos portugueses e a gente tem muita influência na nossa culinária, da culinária portuguesa, mas também Pernambuco sofreu muita influência inglesa no século XIX, né? Os ingleses vinham para cá para fazer comércio e esse bolo de noiva ele é uma releitura do bolo de frutas inglês, sim, só que ganhou o nosso toque pernambucano. Então as frutas vermelhas, as cerejas foram substituídas por ameixa, frutas secas, passas e o vinho do Porto, que era usado originalmente no bolo inglês, foi substituído pelo vinho moscatel ou algum vinho licoroso que a gente tem aqui no nosso estado. E esse bolo, por ser um bolo rico, um bolo denso, um bolo muito saboroso, ele começou a ser usado nos casamentos pernambucanos, então virou tradição. Todo casamento pernambucano tem o bolo de noiva. E aquele glacê mármore branquinho por fora é a combinação perfeita e o glacê justamente simboliza o véu da noiva. Então todo casamento pernambucano que se preze tem que ter o bolo de noiva pernambucano. Inclusive quando eu vou num casamento e que não é bolo de noiva, eu fico super frustrada, porque pra mim tem que ser o bolo de noiva pernambucano. E uma tradição dos casamentos pernambucanos é guardar um pedaço desse bolo congelado por 1 ano. Então os noivos, após 1 ano de casados, eles vão degustar o bolo do seu casamento, que é o bolo de noiva. E 1 ano congelado, gente, esse bolo fica ainda mais gostoso, podem acreditar. Então é isso. Então ele ganhou esse nome bolo de noiva por ter se tornado tradição em se usar nos casamentos pernambucanos. E desde 2023, esse bolo se tornou patrimônio imaterial de Pernambuco, assim como o bolo de rolo também é patrimônio imaterial de Pernambuco. Gente, é uma receita maravilhosa, saborosa, nem precisa de recheio, porque essa massa ela é perfeita. E a combinação perfeita dela é o glacê mármore, que eu também vou te ensinar na parte 2 desse vídeo. Depois de aproximadamente 8 a 9 minutos batendo, olha só como a massa ficou uma massa fofa e bem esbranquiçada. Esse é o ponto certo da massa. Agora, gente, eu vou triturar o nosso doce de goiaba no liquidificador, certo? E eu gosto de triturar grosseiramente, para ficar ainda uns pedacinhos de fruta. Tritura, despeja na panelinha e depois de triturado o doce, eu vou triturar agora as nossas frutas marinadas no vinho.
Eu já deixei essas frutas por 48 horas na geladeira e agora eu vou triturar. Da mesma forma, não vai caber tudo de uma vez no liquidificador, vou triturar em 2 porções, em 2 vezes e triturar grosseiramente, porque eu gosto que fique uns pedacinhos de fruta. Se você não gosta, você pode triturar bastante até virar uma pasta, mas eu gosto assim, tá vendo? Ela tá uma pasta, mas você ainda vê que tem pedacinhos da fruta. Então, é essa maneira que eu gosto. Vou pegar agora a minha massa que eu bati, transferir para uma bacia, para um bowl maior. Vou despejar essas frutas marinadas no vinho, junto com o doce, tudo triturado. Vou despejar nessa massa e vou mexer bem, para incorporar bem o sabor dessas frutas, desse doce na nossa massa. E vocês não imaginam o cheiro que fica, minha gente, essa massa. Enquanto a gente vai mexendo aqui, vai subindo aquele aroma maravilhoso de vinho. Depois de mexer bem, eu vou colocar a farinha de trigo já peneirada aos poucos. Não coloca tudo de uma vez. Farinha de trigo e o nosso chocolate em pó. Coloca aos poucos e vai mexendo, incorporando esses secos nessa massa até terminar. Sempre assim, um pouquinho de trigo, um pouquinho de chocolate, vai mexendo até terminar. Por último, eu acrescento o fermento, mexo mais um pouco e tá pronta a nossa massa maravilhosa, gente. Olha que massa bonita que fica. É uma massa que fica bem encorpada e você vê que você consegue ver os pedacinhos das frutas na massa, né? Maravilhosa. Então eu forrei um tabuleiro 30 por 40. Por que eu fazendo um tabuleiro? Forrei com papel manteiga. Por que eu fazendo um tabuleiro? Porque essa massa demora bastante no forno. Ela tem que ser assada em forno baixo, 180 graus. E demora bastante para assar. Se você colocar no forno mais alto, ela vai ficar queimada por fora e crua por dentro. Então não adianta. Tem que ser em forno baixo, ela demora bastante para assar. Então no tabuleiro ela vai demorar menos tempo, porque ela vai ficar mais rasa, certo? Mas se você for fazer para um casamento, para uma festa, é bom você fazer realmente toda a massa numa forma mais alta, numa forma redonda, e aí vai demorar mais tempo no forno. Tem que ter paciência. Como eu vou mostrar para vocês uma forma que seria legal para você vender em porções individuais ou até para você compartilhar com os amigos, então no tabuleiro fica bem legal. Espalha bem no tabuleiro e, como eu falei, essa massa demora bastante no forno. Para que não resseque, eu tenho um truque. Eu coloco uma forma com água no fundo do meu forno. Deixa eu te mostrar aqui. Então, eu vou pegar uma forma aqui rasa, vou colocar água e vou levar essa forma para a base do meu forno. Coloca ela embaixo e na grelha mais baixa você vai colocar a sua massa, o forno já pré-aquecido a 180 graus. Olha aí, a forma lá embaixo e o bolo na grelha mais baixa do seu forno, 180 graus. Depois, gente, de 2 horas e meia, passou 2 horas e meia esse bolo no forno, ó. A faca sai limpa, porém, se você colocar a mão, tá vendo que tá a marca do meu dedo ali? Ela tá uma massa ainda bem molinha, tá? Mas a faca já saiu limpa. Foram 2 horas e meia no forno, 180 graus. E no outro dia ela fica assim. Então é bom você sempre deixar ela descansar para ela compactar. Ela vai compactar e vai ficar assim. Ela já não tá daquele jeito quando eu coloquei a mão, né, que afundou meu dedo. Esse é o ponto certo, porque uma massa de bolo de noiva tem que ser assim, uma massa densa, certo, maravilhosa. Ponto certo é esse. Agora eu vou te ensinar a fazer o glacê com clara de ovo pasteurizada. O vídeo da pasteurização das claras está aqui nos meus shorts. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ver como é que você vai pasteurizar a sua clara para ficar livre de salmonela, ok? Então já tô aí, eu vou mostrar para você justamente que eu acabei de pasteurizar esse ovo e que mesmo assim a minha clara ela continua molinha, ela não coagulou, ok? Para você usar com segurança no seu glacê, porque pra mim, gente, você pode fazer glacê com gordura hidrogenada, você pode fazer glacê com leite de coco, mas nenhum fica igual ao glacê feito com clara de ovo do tempo da vovó. Então, coloquei aí minha clara pasteurizada, o suco de limão e o glaçucar. É só isso, só esses 3 ingredientes para você fazer o glacê mármore original. O glaçucar, que é o açúcar de confeiteiro. Não pode ser açúcar impalpável, porque ele tem amido, não vai ficar a mesma coisa. Então, tem que ser açúcar de confeiteiro, certo? Você vai peneirar um pacote já de glacê, ok? Tá tudo escrito aqui na descrição, a quantidade de limão que você vai usar. E o glacê, a princípio, você vai colocar 500 gramas, que é um pacote de glacê peneirado, sempre peneirado. E vou mexer com a minha mão, tá? Mexe bem com a mão até você incorporar todos esses ingredientes. Já te antecipo que essa quantidade de açúcar não é suficiente. Geralmente o glacê ele fica muito molhado ainda. Aí você vai ter que colocar um pouquinho mais de açúcar.
O glacê eu nunca dou a quantidade exata de açúcar, porque depende da clara do ovo, né? Tem momentos que ela vai... Até o próprio glacê, até o próprio açúcar. Tem momentos que ele vem mais fininho, tem momentos que ele vem um pouquinho mais grossinho. Então, é sempre uma quantidade aproximada. Mais ou menos 1,5 pacote, né, de glaçucar, certo? Mas você vai sentir na sua mão. Pronto, já... coloquei, ó, mas eu tô vendo que já sovei bastante, mas ainda tá bem molhado. Então, vou colocar um pouquinho mais de glaçucar. Tá vendo que ele tá ainda grudando na minha mão? Tá bem molhado. Aí, eu vou colocar um pouquinho mais de glaçucar. Ele tá amarelado ainda, tá vendo? Então, com um pouquinho mais de glaçucar, ele vai ficar mais branquinho e vai ficar no ponto certo. Esse meu pacote já estava aberto, né? Pra você ver que não tava, ele tava mais ou menos na metade. E eu vou colocar mais uma quantidade de glacê. Se você colocar açúcar que você achar que passou demais do ponto, ficou ressecado, não tem problema. Você coloca um pouquinho mais de caldo de limão para amolecer novamente, certo? Tá mole, coloca mais glaçucar. Passou do ponto, ficou muito ressecado, coloca mais um pouquinho de caldo de limão, tá? Mas aí, ó, esse ponto, como eu já tenho bastante experiência, eu já sei que essa quantidade de açúcar que eu coloquei vai ficar ok. Só eu você sovar, gente. Tem paciência, vai sovando aí esse glacê, que esse é o glacê original do tempo da vovó, feito na mão, só com claras e limão, e é o meu preferido. Ele é maravilhoso. Então, deixa eu te mostrar o ponto certo desse glacê. Então, eu não coloquei mais nenhuma quantidade de glaçuca, foi só aquela que eu mostrei a vocês, e esse é o ponto correto, tá vendo? Ele solta das mãos, mas ainda tá macio, ele tá maleável. É como se fosse uma textura assim de pasta americana, que você consegue trabalhar na mão. É uma pastinha, mas que não gruda na sua mão, certo? Fica maleável, tá vendo? E você consegue alisar perfeitamente. Deixa eu te mostrar aqui, tá vendo? Só passando a mão ele já fica lisinho, tá? Então é isso, você consegue amassar ele, tá maleável e ele fica bem lisinho. Então agora eu vou colocar por cima, não vou cobrir esse bolo todo, porque como eu falei, é um bolo que eu quero trazer uma proposta de, tipo, você quiser vender em porções individuais, em fatias. E para você cobrir o bolo todo com glacê mármore, ele requer mais um pouco de técnica. Então, vou colocar só por cima. Eu vou colocar só na metade desse bolo. Essa receita é para metade desse bolo. Se você quer cobrir o bolo todo, tem que ser 2 receitas dessa de glacê, tá? Então, vou colocar só na metade. Eu não fiz o pré-mármore, mas vou deixar aqui escrito na descrição a receita do pré-mármore, que é uma colinha pra gente poder grudar o glacê. Como eu não fiz o pré-mármore, eu tô passando uma pastinha aqui de ameixa no bolo pra colar nosso glacê, mas pode ser qualquer doce. Se você quiser passar um doce de goiaba, doce de leite, qualquer doce você pode usar para colar, né, fazer a colinha do nosso glacê mármore. E assim, ó, para você aplicar no bolo, você vai abrindo na sua mão alguns pedaços e vai colocando. Não se preocupe, porque o glacê mármore depois você consegue alisar e ele fica uniforme por cima. Então, eu vou abrindo na minha mão pequenas porções e vou encaixando aqui no bolo. Vou colocar só na metade, porque eu quero presentear esse bolo para algumas amigas minhas que não gostam do bolo com glacê. Então, vou deixar metade com glacê e a metade sem glacê. Então, ó, depois que eu coloquei na metade, eu vou passando a espátula alisadora e ele vai se juntando, tá vendo? Então, ele vai formando uma camada só. Então, mesmo você tendo encaixado pequenas porções, depois você consegue alisar e ficar tudo uniforme. E para finalizar aqui, eu vou usar um marcador de pasta americana para dar um detalhezinho, fazer um charmezinho aqui na parte de cima desse glacê. Lembrando, quer cobrir o bolo inteiro, dobra a receita do glacê que vai dar certinho para você cobrir toda a parte de cima do seu bolo. Então, se você partir agora essa parte aqui, a metade dele também ao meio, você vai ter 4 partes e essas 4 partes vão render a você 48 fatias de 100 gramas cada. Para marcar as fatias é só a grossura da serra que eu tô usando, aquela serra grande de pão. Você coloca aí, ó, marca o tamanho, a largura da serra, pronto. Então, essa fatia são fatias que vão render 100 gramas. Obviamente, tá com glacê, né? Então, tá pesando esse peso aí de 100 gramas, certo? Olha aí, ó, 12 fatias me rendeu aquele pedaço lá. Vou te mostrar outra proposta. Eu tô aqui com um cortador, um aro de 10 centímetros. Você também pode fazer pequenas porções individuais no aro 10 centímetros. E quando você pesa, vai pesar mais ou menos umas 350 gramas, né, de bolo, certo? Também lembrando que tá com um topinho de glacê, tá? Pra poder manter esse peso. Como eu pesei aqui já com o pratinho do bolo, então eu arredondei para 350 gramas. E agora também outra proposta. Tô usando aqui um cortador, né, de 6 por 6 e cortador quadradinho, então você pode fazer assim também, porções individuais. Essa porção aí com glacê fica pesando 150 gramas,
ok? Então você tem várias opções aí para venda que vão ficar maravilhosas. E, gente, olha a qualidade desse bolo. Esse bolo, essa receita com glacê, com um topinho de glacê por cima, ela rende mais ou menos uns 5 quilos de bolo. Sem o topo de glacê, como eu tô mostrando aqui agora, ela vai render mais ou menos uns 3,2 kg de bolo. E olha a qualidade do bolo, minha gente, molhadinho, maravilhoso, como tem que ser. Rende bastante, então se você quiser vender, se você quiser presentear, fazer para uma festa de família, vai ter bolo à vontade. E lembrando que é o verdadeiro bolo de noiva, tanto no sabor do bolo molhadinho, delicioso, como no glacê mármore original, feito com clara de ovo e livre de salmonela. Maravilhoso. E eu gosto assim, ó, de pegar um pedacinho de glacê com bolo, porque faz aquela mistura perfeita de sabor. Perfeito. Não esquece, ó, a boca tá cheia d'água, gente, maravilhoso demais. Olha, não esquece que tá todos os ingredientes na descrição desse vídeo. Faz, depois vem aqui me contar nos comentários o que você achou desse bolo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e tocar no sininho para você ser notificado toda vez que tiver receita nova.